tal ganhar até R$ 4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$ 67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$ 4.000. Curta lá! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira eu já peço para você dar o like, curte esse vídeo e você que até agora ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo. Seja inscrito no canal Atenção Vascaínos e acione também o sininho das notificações. Assim que a gente subir um vídeo você vai ser informado e vai ficar muito bem atualizado, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo de qualidade em respeito a você que está aí do outro lado. O Vasco joga amanhã, 18 horas, em São Januário contra a equipe do Macaé pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. E por falar em Campeonato Carioca, a Prefeitura do Rio decretou que não pode haver jogos de futebol na cidade entre os dias 26, agora sexta-feira, até o dia 4 de abril, que vai ser o domingo de Páscoa. Com isso, jogos não podem acontecer na cidade do Rio de Janeiro em estádios como São Januário, Maracanã e também no Engenhão. Em contato com uma pessoa ligada à Federação de Futebol do Rio, já que muita gente está se perguntando, vai ser paralisado o Campeonato Carioca? E nesse contato eu tive a informação de que, em princípio, o futebol do Rio de Janeiro não vai ser paralisado. A federação está buscando outras praças para mandar essas partidas. Inclusive, a possibilidade é grande dos jogos do Vasco, do sábado contra o Madureira e de terça-feira contra o Fluminense serem realizados em Volta Redonda. O problema é que o Estado do Rio, o governo do estado, também visa paralisar todas as ações esportivas também nesse período do dia 26 ao dia 4. Com isso, aí sim, o Campeonato Carioca pode ser paralisado, mas olha, o mais certo até agora é o jogo de amanhã contra o Macaé. Depois disso, só Deus sabe. E ontem, na nossa tradicional live de segunda-feira, você que não viu, o card está passando aqui em cima, recebemos a presença do ídolo Acácio, grande goleiro do Vasco, campeão brasileiro em 1989. E ele que há pouco tempo estava trabalhando no clube como coordenador da base, dos goleiros da base do Vasco, fala agora nesse Bom Dia Gigante sobre o que ele acha da situação do jovem goleiro Lucão. Confere só. Trabalhei com ele na base, eu como coordenador de todo o trabalho de goleiro, acho que tem um potencial incrível, eu acho que tem capacidade de ser titular do Vasco, só que o grande problema do Lucão, já conversei isso com as pessoas do Vasco, o grande problema do Lucão ele com 17 anos, ele era sempre convocado para as seleções e não era titular nas seleções, tá? Não jogava na seleção automaticamente, jogava pouco no Sub-17 do Vasco. Foi para o Sub-20. Não tenho certeza quantas partidas o Lucão jogou pelo Sub-20, mas foram muito poucas partidas que o Lucão jogou pelo Sub-20. Já foi prematuramente para o profissional do Vasco. Então, o que acontece com o Lucão? O Lucão é um goleiro que não tem aqueles jogos pesados na carreira, que isso dá embasamento, dá casca para a posição. Eu acho que se o Lucão tiver uma sequência de jogos no profissional do Vasco, ele vai crescer muito. Aí ele pode demonstrar a ser esse goleiro que eu penso, que eu acho, que eu tenho certeza que ele será. Mas por enquanto não, exatamente por isso. O Lucão jogou muito pouco, e isso para a posição é fundamental.
E o Vasco fez ontem no CT do Almirante o seu primeiro treino visando a partida de quarta-feira contra a equipe do Macaé. Você vê aí algumas imagens divulgadas pela Vasco TV, os jogadores no campo do CT do Almirante, e você vê nessas imagens que a maioria dos jogadores que foram a campo são jogadores que não atuaram na partida contra o Botafogo, pelo menos que não iniciaram a partida no domingo. E o técnico Marcelo Cabo deve definir hoje a escalação da equipe. Ele não vai contar com o Germancano, que está fora dessa partida. A zaga pode ter mudanças. Miranda, por exemplo, pode jogar no lugar de Hernando. Nas laterais, Léo Matos e Caio Tenório devem brigar por uma vaga na lateral direita. Zeca pode ser até poupado, com isso MT deve ser mantido na lateral esquerda. Carlinhos pode ganhar uma chance no meio-campo na armação das jogadas e a possibilidade de Thales Magno ir para o banco de reservas. Mas tudo isso deve ser definido no treino de hoje, e todas as informações você vai acompanhar em nossas redes sociais, @avascaínos, e também no nosso AVNews hoje à noite com Flávio Dias. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. A atual gestão do Vasco tem a sua primeira baixa. Alegando problemas pessoais, José Eduardo Mendonça da Silva não é mais o VP de Patrimônio do Vasco. Com isso, para a vaga assume Fábio Nogueira, que é economista e também pós-graduado em marketing e gestão. E o Vasco estreou com vitória no eSports, jogando na categoria PES 2021. O Vasco venceu na sua estreia a equipe do São Paulo por 2-1. O gol da vitória foi esse gol aí, marcado de falta de fora da área. Bonito gol. E essa competição está sendo transmitida pelo Sport TV. E ainda em relação a essa decisão da Prefeitura do Rio de paralisar os jogos de futebol na cidade, o Vasco vai acatar essa decisão, fechar São Januário, mas vai manter os treinos no CT do Almirante. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para fechar esse Bom Dia Gigante, para tudo que você está fazendo, chega ele, Flávio Dias, segundo ele, com notícias quentíssimas. Confere só. Bom dia, Flávio, conta pra gente. Bom dia, meu amigo Emerson Rocha, um grande abraço para você, para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante do canal Atenção Vascaínos. Estou aqui para trazer 3 informações importantes, Emerson e amigos. Primeiro, envolvendo o zagueiro Leandro Castan. A possibilidade da permanência de Castan é cada dia mais real, mas dentro daquela condição da redução. Castan é um jogador que o técnico Marcelo Cabo conta muito pela experiência, é um jogador que vem treinando, que vem ficando no banco de reservas, não vem jogando, quem vem jogando é o Ricardo Graça, mas o Leandro Castan é um jogador que o técnico Marcelo Cabo conta por tudo aquilo que ele representa. E o Castan sabe que para ficar no Vasco precisa se adequar à nova realidade do clube. E ele está mais realista em relação a isso. Ele tem contrato até 2022, quer permanecer, sabe da dificuldade por conta do descenso, também leva um pouco dessa culpa nas costas aí. Aliás, como todos os veteranos, Pikachu falou sobre isso, Fernando Miguel também falou sobre isso, e o Castan também se sente um pouco responsável, sabendo que poderia ter rendido mais, e quer ajudar o Vasco nessa volta à primeira divisão, no seu último ano de contrato, que é o ano que vem. Leandro Castan está com uma proposta em cima da mesa que ele quer fazer uma extensão de contrato, reduzir um pouquinho a sua grana, mas estender o contrato, e o Vasco vai pensar. Já teve uma situação um pouco semelhante em relação ao Bruno César, porque tinha atrasos. No caso do Castan, além dos atrasos, tem essa questão também de ser um jogador que ganha muito. Talvez no caso do Bruno César a diferença é que o Bruno César tinha muito mais para receber daquilo que não foi cumprido pelo Vasco. No Castan, claro que tem aí esses recentes atrasos, mas a questão é a permanência ou não no clube. Ele tem contrato ainda com o Vasco, e isso pode ser acordado, e o Leandro
Castan deve permanecer. Em relação à situação de Martim Benítez, há uma expectativa muito grande para essa semana da resolução. E por quê? Porque o Martim Benítez está treinando no São Paulo, foi fazer todos os exames no São Paulo, mas eu perguntei a uma pessoa hoje ligada à direção do Vasco em relação à questão envolvendo o fechamento do contrato. E aí, vai liberar o jogador, ele vai ficar no São Paulo e não tem nenhum tipo de vínculo do Vasco com o São Paulo nessa negociação? Porque dependia. O São Paulo teria que emprestar um jogador ao Vasco, a princípio seria o Paulinho Boia, a coisa não adiantou, o Vasco vai receber R$1,5 milhão do próprio Martim Benítez como uma rescisão contratual e R$900 mil vai receber de ressarcimento daquilo que já pagou pelo empréstimo do jogador ao Independiente da Argentina. Mas também vai ter que pagar salários atrasados ao Martim Benítez, por isso que deve receber aí em torno de R$2 milhões. Mas tem um vácuo em relação à questão do jogador. Essa pessoa me disse o seguinte, é uma filosofia, o Vasco liberou o jogador sim, para adiantar já na certeza. Agora, se não houver acordo, o Vasco precisa liberar documentos para que o Martim Benítez seja utilizado, porque o Vasco prorrogou o empréstimo, porque o Independente tem um impeditivo quanto à questão de prorrogação de empréstimos e de negociações por conta de problemas mesmo exatamente dessa monta, de não cumprir seus acordos, seus compromissos e está brigando com isso. Então o Vasco prorrogou ao Independente o empréstimo até o final do ano e o São Paulo vai ficar com o jogador. É como se o Vasco estivesse fazendo um reempréstimo. E nesse caso o jogador fica no São Paulo até o final do ano. Fica se ficar dentro de uma possibilidade do Vasco. Como disse o Alexandre Pássaro, se for grana ou se for um jogador dentro daquilo que o Vasco quer, vai fechar. Se não for, Martim Benítez volta para o Vasco e fica até o meio do ano e o Vasco vai ter que se ajustar aí na questão salarial. Mas acho muito difícil que não se acerte aí alguma condição de algum jogador. Pintaram os nomes do Everton Felipe, que a princípio não vem, não é um jogador que interessa muito. Ontem surgiu o nome do Toró, que é um atacante que também poderia ser incluído, mas a princípio o Toró está nos planos do Hernan Crespo, o novo treinador do São Paulo, ex-Defensa e Justiça, e a gente vai ter uma solução. O certo é o seguinte, Benítez está no São Paulo, beleza, tranquilo, mas não joga enquanto o Vasco não mandar os documentos tendo a assertividade de todo o negócio. Em relação ao Morato, uma informação que a gente já deu aqui desde a semana passada. Eu falei com o jogador semana passada, fizemos aqui um boletim a ver no final da semana. Final de semana eu falei isso na live, falei isso no canal AV+. Quem acompanha o canal sabe disso. Morato está por detalhes. A questão do pubis, que foi uma notícia dada pela Globo.com, confirmadíssima, mas o jogador preferiu fazer isso. Optar por estar bem fisicamente, 100% da lesão, e o Vasco esperar para ele sim firmar o seu compromisso. E ontem eu conversei com pessoas próximas a ele, o empresário Camargo, e também tive informações do próprio Bragantino que a situação do Morato é praticamente resolvida, 100% do problema no pubis, que é um problema recorrente dele. Ele vem tendo esse problema, já tem esse problema. O Clóvis Munhoz, médico do Vasco, antigo médico do Vasco, disse aqui que pubis é um problema que todos os jogadores de futebol têm, em função do calendário, em função das viagens, em função dos gramados irregulares, mas não é um problema que o vete de qualquer tipo de aprovação. Então o Morato, que já está praticamente resolvido, pediu até sexta-feira agora para estar 100%, mas antes disso já deve estar ok, e o Vasco deve anunciar a contratação desse atacante de 28 anos, que vai às 29 esse ano, para aí sim poder anunciá-lo oficialmente como jogador do clube, e aí seria o quarto reforço. É isso, Emerson. Grande abraço para você, notícias quentinhas nesse Bom Dia Gigante. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas informações, e você que chegou até aqui, mais uma vez eu peço dar o like nesse vídeo, também se inscrever no canal Atenção Vascaínos, acionar o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui e seguir a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá, e tem também o nosso segundo canal, o AV+. Você ainda não curtiu? O card está passando aqui em cima, confere lá porque esse canal também está bombando demais. Ótima terça-feira, daqui a pouco tem boletim via tarde, e 10h30 da noite a gente chega com o nosso AV News. Flávio Dias promete trazer muito mais informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima terça-feira, melhor de suas vidas, tamo junto, valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo!
Então como é que é? Casaca, casaca.